Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor, Espírito Santo, glórias te damos, ó Jesus, nós te damos graças, honras. Jéssica, seja bem-vinda, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gabi, Márcia Bretas, todas sejam bem-vindas, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Missionária Sônia, seja bem-vinda. Glória a Deus. Quero já desejar as boas-vindas a todos vocês. Aleluia. Hoje meu coração está mais alegre ainda. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos de pé, né? E aqui podemos agradecer ao Senhor pelas suas maravilhas. Eu quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos. Nesses últimos dias, a paz do Senhor, minha querida, nesses últimos dias nós temos visto quanto é importante o ar que nós respiramos, né? Muitos de nós temos, Rosana, seja bem-vinda, nós temos valorizado imensamente o ar que nós respiramos. E nessa noite eu quero agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Aleluia. O Senhor Jesus, quando criou todas as coisas, Ele criou o homem e Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Aleluia. E esse fôlego, esse ar que nós respiramos, às vezes a gente nem para perceber o quanto é importante. Às vezes a gente nem para imaginar a importância na correria do dia a dia, nas muitas atividades. Nós deixamos de agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. E nessa noite eu quero iniciar, né, essa live agradecendo ao Senhor, porque nós podemos respirar. Quantas pessoas estão respirando com auxílio de aparelhos? Quantas pessoas estão... Naira Araújo, seja bem-vinda, querida. Estou falando aqui sobre a importância do ar que nós respiramos, né? Glória a Deus. Quantas pessoas estão aí desesperadas, aguardando uma vaga. Eliane, seja bem-vinda. Aguardando uma vaga para poder usar um aparelho para poder respirar, né? E nós estamos aqui de pé, temos, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de estarmos respirando. Glória a Deus. Ronaldo, seja bem-vindo. Ronaldo é esposo da Jéssica. Seja bem-vindo, filho da Rosana, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa noite, glória a Deus. Ô, Eliane, seja bem-vinda mais uma vez, amado Deus te abençoe. Um abraço para a Emília, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos com essa série de lives com jovens. Lara, Brenda, seja bem-vinda, glória a Deus. E o tema de hoje é Jovens Fortes em Cristo. E quem estará conosco nessa noite é a irmã, Jéssica Ramos. Paula, seja bem-vinda. SM Plenitude, sejam bem-vindos. Com a Jéssica Ramos, que é personal trainer, né? Mora em Goiânia, né? E nós queremos agradecer a Deus. Oi, Plenitude, glória a Deus. Nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, né? A Jéssica já está conosco. E eu quero só deixar essa palavra para o nosso coração, que quando o Senhor nos fez, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e nós temos muitos motivos para agradecer a Deus nessa noite. Glória a Deus. E o tema da nossa live de hoje, né, dessa série, que nós já estamos na 8ª hoje, aleluia, é Jovens Fortes em Cristo.
né? Segundo está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus. Jovens, vocês já venceram o maligno. As lutas, Pedro Henrique, seja bem-vindo. As lutas, elas vêm para provar o nosso caráter. As lutas, elas vêm para nos tornar mais íntegros. As lutas, elas vêm para nos forjar, para nos trazer mais, para nos dar mais capacidade. Se não fosse assim, não teria como Deus nos provar e saber se nós somos capazes ou não de suportar as provações que virão sobre nós. Né? Que Deus te abençoe, envie essa live, né? Pega esse chapeuzinho, envie esse aviãozinho aí para muitas pessoas que estão na sua lista de contatos do Instagram e convide-os para estarem conosco nessa noite, juntamente com a Jéssica, né? A Jéssica vai falar sobre os desafios de ser uma jovem cristã, casada, ser personal trainer, né? Estar morando numa capital, glória a Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida da Jéssica e dizer para ela que ela é bem-vinda aqui e nós estamos aguardando ela. Na hora que ela já quiser enviar a solicitação, pode enviar que nós já estamos aguardando pela Jéssica. Glória a Deus. Quero dizer para você, mulher que está conosco e homens que estão conosco, nós logo retornaremos, né, as mulheres que inspiram, mas nós queremos que os homens continuem conosco, assistindo, participando, porque juntos nós aprendemos, né? Uns com os outros nós aprendemos. Sejam todos bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já estamos aguardando a Jéssica já. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Glória. Boa noite. Irmãos. A paz do Senhor. Estou muito feliz Seja de bem-vinda. estar aqui. Nossa, muito honrada mesmo de estar aqui com essa oportunidade de falar um pouco sobre o amor de Deus e sobre o que Ele tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Eu já quero passar para você, Jéssica, e antes de passar a palavra para você, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para os outros jovens, né? Você acredita que o seu crescimento espiritual já lhe trouxe, já lhe favoreceu para alcançar um nível de maturidade compatível com o momento, com a fase que você está vivendo na sua vida? Ok. Pode deixar para responder depois, pode ficar à vontade, para a hora que você sentir à vontade para responder. Tá bom. Então, assim, confesso que não tenho muita timidez com relação a falar, a pregar, a fazer live ou vídeo, mas hoje fiquei um pouco até mesmo nervosa com o fato de que às vezes a responsabilidade de você falar de Deus, né, assim, de uma maneira de testemunhar sobre a nossa vida, acaba sendo algo muito mais, uma responsabilidade muito grande, né? Mas ao mesmo tempo me sinto muito honrada de estar aqui, como eu havia falado, né? Então, assim, para o pessoal que não me conhece, eu sou a Jéssica Ramos, eu sou a Jéssica do Ronaldo, sou esposa do Ronaldo, eu tenho 27 anos, né? Por mais que às vezes as pessoas falam que eu tenho 16 anos, eu tenho 27 anos. Eu sou personal trainer, moro aqui em Goiânia, né? Mas sou natural de Conceição do Araguaia, aí no Pará, onde eu morei até 2013, eu terminei minha graduação em Educação Física, e aí vim para Goiânia, onde minha mãe já estava aqui morando. E aí eu vim para cá tentar realmente uma nova vida do zero, né? Começar a minha era uma mudança de um ciclo. Era um ciclo que estava se iniciando na minha vida, né? De acabar de terminar a faculdade, desempregada, numa capital, num lugar novo. Tá dando eco a minha voz? Tá dando eco a minha voz ou não? Para mim, não. Não, né? Porque eu tava não sei ouvindo aqui, as outras pessoas.
Mas se tiver com algum problema com o áudio aí, vocês mandam aí que a gente dá um jeito de resolver. E aí era uma nova fase na minha vida que eu estava vivendo. E realmente foi assim, uau, e agora o que eu vou fazer? Né? Porque eu sempre morei numa cidade pequena, né, Conceição, mas eu sempre tive uma visão maior, né? Tanto de ministério quanto de vida profissional, de vida pessoal. Eu queria crescer. E aí vim aqui para Goiânia, e minha mãe já morava aqui. E, né, eu fiquei aqui morando com ela, acho que até 2016. Assim que eu casei, né? Na verdade, fiquei morando até eu casar. E aí depois ela foi embora para fora do Brasil. E aí também é uma grande mudança também na minha vida que a gente está vivendo agora, né? Já tem 2 anos que ela mora na Alemanha. E ela que foi a minha base forte desde o começo para ser quem eu sou, né? Eu não nasci num lar cristão, na verdade num lar evangélico, mas sim num lar cristão. Minha mãe frequentava a igreja católica, assim, não praticante, né? Mas ela ia, eu lembro dela às vezes me levando na missa, me ensinando o Pai Nosso. Eu sei que ela sempre me ensinava e me instigava a conhecer a Deus. Né? Tanto que com 2 anos, 3 anos de idade, eu fui colocada numa escola evangélica. E daí foi o passo para que eu trouxesse a minha família para Cristo. Né? Eu entrei na escola Comunidade Logo, que hoje é a Menonita, em Conceição. E foi lá onde a igrejinha, que era onde a gente frequentava todos os dias nas aulas, foi aonde eu comecei a conhecer Jesus. Né? E eu, com 7 anos, eu já entendia bem mais, né? E comecei a chamar minha mãe para ir para a escola dominical e tal, chamar meu pai. E aí eu comecei a fazer uma mini evangelização na minha família, né? Mesmo sem conhecer muito sobre o que é ser missionária e tal, eu falo que eu sempre fui uma mini missionária, né? E aí eu levei toda a minha família para a igreja e daí eu comecei, né? Com 11 anos, o conselho da igreja quis que eu batizasse, sendo que, na verdade, era com 12 anos que se batizava uma criança lá na nossa denominação. Mas eu falei assim, não, eu vou batizar com 12 anos, que é com 12 anos tem que ser, tanto que eu fiz 2 discipulados. E aí eu fui conhecendo Jesus, né? É o Jesus que todo mundo falava, o Deus que, às vezes, muitas vezes, era um Deus tão distante, e ele foi se aproximando cada vez mais perto de mim, cada vez mais perto da minha família. Eu pude conhecer ele em cada momento que a gente que eu fui passando, que eu fui vivendo, eu fui conhecendo um pouco mais de Deus. Eu esqueci de falar, hoje eu estou no Ministério da Batista Renascer, aqui em Goiânia, que é o pastor João, que é o nosso presidente. E eu sempre fui, na verdade eu era da Menonita, assim, né, que eu me converti, e eu fui para a Assembleia de Deus por intermédio do meu esposo. Eu vou contar a história que foi muito interessante. Eu sempre fui evangélica, né? Desde os meus 7 anos eu entendo que eu estava, que eu era cristã, que eu acreditava em Jesus e estava seguindo o evangelho. E aí, com 12 anos eu me batizei, e aí com 14 para 15 anos, na verdade com 12, 13 anos, meus pais se separaram, e aí ficou um pouco meio bagunçado, a gente continuou indo na igreja, mas teve troca de pastor, e aí a gente ficou sem moto na época, sem como ir para a igreja, e a gente parou de ir para a igreja nessa época. Então era em torno dos meus 15 a 16 anos, eu fiquei desigrejada. Eu não considero que eu desviei, mas eu fiquei sem ir para a igreja, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu já estava entrando na faculdade, 15, 16 anos, estava saindo do ensino médio, é claro que tinha muitas pessoas que não professavam a mesma fé que eu, mas mesmo eu não indo para a igreja, eu sempre levava Jesus no meu coração, porque eu acredito que o evangelho que foi plantado em mim quando eu era pequenininha, ele foi tão forte que resistiu no ensino médio de um pessoal assim que não seguia, sabe? Que era um pessoal bem bagaceiro, bem bagunceiro, sabe? E assim, todo mundo me respeitava no estilo assim, não, olha, não faz essa brincadeira com a Jéssica, porque a Jéssica não gosta dessas coisas. Então, assim, o ambiente que eu estava sempre era um ambiente respeitado, porque eu estava lá. Né? E eu nunca precisei
subir no palanque lá no recreio e falar, olha, eu sou crente, você tem que aceitar. Nunca foi esse o meu tipo de pregação. A minha pregação era mais as minhas atitudes. Né? Até o segundo ano, terceiro ano do ensino médio, a gente tinha a minha fase mais assim missionária foi quando eu reunia a galera e a gente ia para trás da escola e a gente ia ler a Bíblia. A gente tinha pequenos estudos assim de uns 5 minutos, porque o intervalo era pequeno, e a gente ia falar de Deus e tal. Inclusive tinha um amigo nosso que era ateu. E a gente falava com ele, tá, mas nunca falava, olha, você tem que aceitar Deus. Olha, Deus existe, nunca, sabe? E aí a gente sempre falava, às vezes ele ia lá, ouvia a gente lendo a Bíblia, falando um pouco da Bíblia, e ele nunca dava moral, falava, Deus não existe não, não sei o quê. E aí depois de um ano que eu tinha saído do ensino médio, eu recebo uma mensagem, acho que ainda no Orkut, falando assim, Jéssica, você me lembra de mim? Eu sou lá da fundação, a gente estudava junto. Eu hoje acredito em Deus. Então, assim, aleluia, aquela sementinha Jesus, que eu tinha plantado lá sem intenção nenhuma, ele depois foi testemunhar, depois de um ano, falou assim, acredita em Deus, sabe? Todas as vezes você vem falando, que foi guardando e tal, e hoje eu sinto que realmente Deus existe. Isso foi a primeira demonstração de quanto Deus poderia agir nos pequenos detalhes, né? Em coisas pequenas, em testemunhos pequenos. Coisas que a gente não precisa, às vezes, forçar as pessoas a pegar a Bíblia e olha, e esfregar na cara, assim, que a Bíblia é verdade e tal. Não, você tem que mostrar quem você é, mostrar o Deus que você serve e o que ele reflete na sua vida. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já não estava na igreja, né? Eu tinha entrado na faculdade, e todo mundo, mas na faculdade tu vai, meu Deus, vai virar o trem, não sei o quê, tem festa disso, festa daquilo. E já me apavoraram. Eu falei, não, pode vir, de boa, de boa. E aí eu realmente conheci pessoas assim que não tinham a mesma fé. Na verdade, na época, eu era a única evangélica que tinha na faculdade, eu acho. Era eu e o Ronaldo. Acho que sim, era o único assim que era praticante. Na época eu não estava em nenhuma igreja, e aí eu comecei a ter amizade com aquele grupinho, e no meio estava o Ronaldo. Nem gostava muito dele, da cara dele, assim, mas, enfim. Aí a gente começou a ter uma amizade e tal, e aí no final do ano, em novembro, ele falou que estava orando por mim, e eu olhei assim, tá, não tô nem assim, querido, não quero. E aí eu vi aquele, não, mas menino da igreja, não tô nem na igreja, não sei o que é isso, não é isso. E aí, eu lembro que o nosso primeiro encontro, digamos assim, ele me convidou para ir para a igreja. Lá da Assembleia... esqueci o nome. Congregação Belém. Não. Nova Aliança? Não. Não, Jesus. Uma que era rosa. Esqueci. Que era rosa. Ali perto onde ele mora. Se alguém lembrar aí, me fala. É a Congregação Belém. Não sei. Enfim. E aí ele me convidou para ir lá, e aí depois que a gente foi, depois do culto, ele foi me levar em casa e me pedir namoro. E aí eu falei, gente do céu, eu falei pra mim mesmo que eu não ia namorar ninguém que não fosse me casar. E ele já disse pra mim que eu ia ser a esposa dele. Ele já disse assim na cara. Só da justiça, Rosane, isso aí, só da justiça. Amém. E aí... a gente começou a namorar, e aí depois de um mês que a gente estava namorando, eu reconciliei, né? E depois eu falei, gente, eu não me sinto desviada, mas eu também não estou na igreja. Então, eu vou ter que tomar atitude. Fui lá sozinha, ele estava em Paraíso na época que ele se mudou. Eu fiquei em Conceição, ele foi para Paraíso. E aí eu reconciliei. E aí foi uma nova caminhada que eu comecei a ter, porque já era, eu acredito assim que foi muito o propósito de Deus a nossa união, porque assim, desde o início, né, ele me levou, me trouxe de volta para casa, né, e a gente compartilha do mesmo propósito hoje, né, hoje nós trabalhamos com casais, hoje nós estávamos fazendo um curso de preparação para ser líder de noivos, mas aí por causa da pandemia teve que parar o compartilhamento, mas a gente está estudando, se preparando para ser líder de noivos.
e futuramente líder Aleluia. de casais casados, né? E aí eu acredito, assim, que foi algo vindo de Deus que a gente está começando a entender agora, né? As coisas de Deus Amém. são tão Jesus, perfeitas, a santo gente Deus. só observa e não vê os detalhes, né? Em tudo na nossa vida que a gente vai passando, que vai acontecendo, a gente tem que estar atento aos detalhes. Às vezes a gente não presta atenção, mas depois que a gente volta lá atrás, a gente vai ver, nossa, aquilo ali era de Deus, era Deus agindo. É tanto que eu lembro, hoje eu estava pensando no que a gente ia falar aqui na live, me lembrei de tanta coisa que Deus fez, eu falei assim, gente, eu não mereço, não. Se eu lembrar, assim, desde o meu nascimento até agora, eu falo assim, não mereço isso tudo. Tá de gracinha, Deus, por Aleluia. favor. Então, assim, me lembrei também a primeira vez que eu entendi certamente que Deus estava falando comigo. Eu estava no meu quarto, na casa dos meus pais ainda. Eu estava limpando o quarto, uma coisa assim, e eu peguei e abri a Bíblia. E foi lá em 1 Reis 19, onde fala de Elias, né, que ele estava fugindo. E aí veio uma palavra para ele dizendo que alimente, coma, beba e se fortaleça, porque a caminhada é longa. Né? E aí eu entendi assim, o que isso tinha a ver, mas isso foi bem próximo de eu estar fazendo meu vestibular. Meu vestibular para passar para fazer educação física. E aí, naquele momento, eu não entendi. Eu fui entender isso depois que eu estava na faculdade, porque a caminhada foi muito longa. Eu até falo assim que o ano de 2010, 2013 na minha vida foi um ano de provisão e cuidado. Mas foi um ano assim Glória a Deus. que eu fui muito moldada por Deus, sabe? Porque em 2010, metade de 2010, 2010 o ano inteiro, eu morava ainda com a minha mãe. E em 2011 ela veio para Goiânia e o Ronaldo também foi para o Tocantins. E aí eu vivia ali, eu e eu mesma. Nem a minha família, familiares que estavam ao redor, eu não podia contar. Então, assim, Deus foi trazendo pessoas que eu digo que são anjos na minha vida, que são os meus amigos, Glória a que Deus. foram os que me fortaleceram, que cuidaram de mim. Na época eu trabalhava aí na Academia Olimpo, e eu ganhava, na época isso era só um pouco mais de dinheiro, né? Mas eu ganhava R$ 250 e era o que eu conseguia me sustentar. E eu lembro que o meu dízimo, R$ 25, eu ia assim tão triste, falando assim, oh Deus, só R$ 25, acho que eu vou dar de oferta, porque R$ 25 não... Oh, meu Deus do céu. E teve uma vez que eu dei o dízimo chorando, sabe? E eu falei assim, Deus, o que é isso? O Senhor faz a obra na minha vida. Mas eu lembro que esses R$ 25, esses R$ 250, ele conseguia me suprir. Minha mãe me mandava também um pouco de dinheiro, mas eu me sustentava só, né? Tinha que pagar aluguel, comida e tudo mais. E das xerox, né? Universitário tira xerox. E aí Deus me sustentou durante todos esses anos da faculdade, né? Com provisão e cuidado. Assim, não estava escrito, assim, às vezes eu estava, eu queria comer uma coisa diferente, às vezes Continua alguém vinha. bem? Jéssica, Tá, continua, que eu vou só ver o que é aqui. tá Pode bom, o continuar. cachorro tá. E aí eu conseguia ver o cuidado de Deus, né? Tanto com os amigos que estavam ao meu redor, que alguns amigos sim professavam a mesma fé que eu, outros não. Mas no final, eu acredito assim que eu acabei levando um pouco desse amor de Jesus para as outras pessoas que estavam lá ao meu redor, mesmo que não fossem cristãs. E aí eu pude sentir nesse ano na faculdade a provisão e esse cuidado de Deus e quanto que ele me moldou com caráter, com responsabilidade, né? Foi um tempo que eu assumi muita responsabilidade também no ministério. Eu era líder de jovens da Assembleia de Deus Missão. Fiquei por um ano sendo vice-líder, por 2 anos sendo líder, né, e líder do ministério, dos outros, como era na sede, né, era líder dos outros ministérios de jovens. E aí era um tempo que eu vi que Deus podia me usar. Nossa, como é maravilhoso estar a serviço de Deus, né? Eu também Glória a era secretária Deus. do ministério, até o Ronaldo falava assim, nossa, você não está na igreja, agora só na igreja. E eu realmente, ou eu estava trabalhando, ou eu estava na faculdade, ou eu estava fazendo alguma coisa na igreja. E aí foi um tempo que eu, assim, servia muito, eu estava muito dentro
na obra mesmo, eu fazia missão, ia cantar fora, ia pregar em outras igrejas. Então, assim, foi um tempo maravilhoso, um tempo que eu realmente senti essa provisão e esse cuidado de Deus, mas eu também senti Ele trabalhando comigo, apesar de todas as dificuldades que estava se passando, né? E aí, de 2014 para 2015, eu digo que foi de ousadia e força, porque eu saí de uma coisa que eu tinha uma sustentabilidade, digamos assim, né? Como lá em Conceição todo mundo me conhecia, é personal, a Jéssica, eu já dava algumas palestras, né, na época, então as pessoas já me viam como personal, já que vai formar, vai ficar por aqui. E aí eu saí de uma zona que era mais controlada, que aí fui para uma zona grande, né? Uma capital onde tinha vários personal, onde tinha um mercado muito louco. E aí eu falei, Deus, bora comigo, vamos embora. E eu aqui com uma semana eu consegui arrumar um emprego. Depois de uns 3 meses eu estava já em 2 academias. Em uma eu já tinha, depois de uns 6, 8 meses mais ou menos, eu já estava sendo coordenadora da academia. Então, assim, Deus foi prosperando, sabe? E eu fui olhando e falei assim, gente, é isso que eu quero mesmo. Porque eu comecei a trabalhar com mulheres, as pessoas que mais chegavam eram mulheres que queriam emagrecer. E aí eu conseguia ver também Deus agindo nisso. Porque a mulher que ela quer, que ela se sente bem, ela se sente amada, ela se sente cuidada. Quando ela vê assim, nossa, eu emagreci, eu estou me sentindo tão bem. Então, assim, eu vi também a minha área como um propósito de Deus. E há pouco tempo eu consegui entender o meu propósito, que é incentivar pessoas. Né? Assim, de 2019 para 2020 eu consegui entender esse propósito. Independente de onde eu estiver, se eu estiver numa liderança de um jovem, liderança de casal, ou sei lá, aonde eu estiver na frente, eu vejo que Deus me usa para incentivar pessoas, para levar as pessoas para fazer algo maior. E eu digo que o meu trabalho é um ministério. Porque, assim, quando eu vejo que as mulheres chegam para mim e falam assim, Jéssica, eu estava tão mal, eu não estava me sentindo não estava me sentindo bem, eu estava cansada, meu marido nem me olhava mais. E hoje até meu casamento foi restaurado, e aí como eu trabalho também com consultoria de organização, às vezes eu coloco um pouco disso e as mulheres começam a se organizar em casa, começam a ter tempo. Então, assim, eu vejo uma mudança muito grande que as mulheres acabam tendo com aquilo que eu passo para elas, né? Então, eu consegui identificar esse incentivo, e acho que é vindo de Deus. Porque se eu olhar assim para mim, gente, o que essa menina pequenininha vai incentivar alguém? Eu falo assim, que é de Deus. Às vezes eu tô aqui em casa, vou gravar um stories, dançando, limpando a casa. O povo pergunta assim, já também de onde é que tu arruma tanta alegria assim para poder limpar uma casa, para lavar uma louça? Não, mulher, ninguém gosta. Eu falei, mulher, mas eu gosto, sabe por quê? Porque eu orei tanto para ter uma casa. Eu orei tanto para ter, assim, o que eu tenho hoje. Eu falo assim, gente, eu passava, antes daqui, quando eu trabalhava, eu passava em frente a esse prédio, ele estava em construção na época. Eu me lembro como se fosse, assim, bem claro. Eu passando no ônibus de frente aqui, eu olhava assim, nossa, queria tanto, pensou eu numa casa aí, ó, bonita esse prédio, ó. E aí eu passava e ouvindo uma canção que falava sobre testemunho, né? Quando você tiver no seu emprego novo, na sua casa nova, e é uma canção que inspirava muito isso que eu estava vivendo. E aí eu passava aqui em frente, chorava, olhava assim, mas nunca que eu estou aqui passando em frente num ônibus, saindo trabalhar ali, tadinha, só carteira assinada, estou condição de nada, assim, não vou comprar nunca esse prédio, esse apartamento. E aí, de 2016, que foi quando a gente casou, nós trabalhamos durante 3 anos para a gente casar, né? Eu e o Ronaldo, e a gente sempre viveu longe um do outro, né? Quando eu estava em Conceição, ele estava em Paraíso, e aí quando eu vim aqui para Goiânia, ele ficou num lugar bem longe de Goiânia, eu morava mais ou menos em Aparecida, e era bem longe, era tipo umas 3 horas que a gente gastava para se ver de ônibus. E aí a gente não tinha nada. A gente tinha, tipo assim, claro que a gente tinha eu já tinha um salário em conta, mas não era algo assim que, poxa, dá para comprar alguma coisa. E aí quando nós decidimos nos casar, a gente foi olhar apartamento, foi olhar coisas, fomos orar, e fomos fazer conta.
e a gente programou tudo. E todo mundo fala assim, como que vocês já casaram com casa e carro? Eu falei, porque a gente planejou, a gente colocou debaixo do joelho. Porque só Deus Glória sabe a o quanto a Deus. gente orou, o quanto a gente chorou, o quanto a gente foi humilhado, né, para poder a gente ter o que a gente tem hoje. O nosso casamento, eu digo que é uma bênção, e eu digo que é provisão totalmente de Deus. Porque a gente, nós casamos em novembro de 2016, e em janeiro de 2016 não tinha nada. Sabe o que é uma banda? E assim, quando a gente foi para comprar o apartamento, primeiro corretor que foi falar com a gente, ele nos desprezou. Ele olhou pra gente assim, dois pequenininhos, não vão conseguir pagar nada. Tipo assim, ele realmente humilhou a gente. A gente saiu tão triste, mas eu chorei tanto. Falei, Deus, não é pra gente comprar uma casa não, meu Deus do céu. E a gente tava comprando, mas sem dinheiro mesmo, a gente não tinha dinheiro guardado. E aí, eu tava andando no shopping uma vez, aí encontrei uma corretora, conversei com ela e falei, é agora, Deus. E aí eu orei em cima e falei, se for da tua vontade, vai dar tudo certo. E aí, assim, foi uma coisa assim, tão maravilhosa que assim, não tem explicação a forma que a gente conseguiu comprar, sabe? E igualmente também do meu carro, que a gente foi comprar, também não tinha nada, só tinha vergonha. E foi lá e conseguiu comprar o carro, agora a gente já até terminou de pagar o carro. Então, assim, Glória a Deus. das pessoas pensarem assim, nossa, a gente foi muito abençoado, que já casou com casa, com carro, tendo emprego, né? O meu esposo, com uma semana antes da gente casar, ele perdeu o emprego. Ele foi demitido com uma semana antes. E a gente ficou agoniado, falei, meu Deus, isso aí agora a gente vai casar, agora só com a minha renda não vai dar, meu pai do céu. E o Ronaldo, calma, Deus sustentou até aqui, não é possível. E aí o dinheiro que teve no acerto deu pra gente resolver algumas outras coisas, comprar algumas coisas que a gente precisava pra casa. Então foi assim, tudo bem esquematizado, mas na hora dá um desespero. Por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? E nesse pequeno detalhe que foi esse dinheiro que veio, a gente conseguiu organizar tudo. E aí, com uma semana, ou foi uma semana antes de a gente casar, ou era um dia antes, não sei, ele recebeu uma proposta de trabalho. Então, assim, a gente já casou, e aí eu já estava inclusa no plano de saúde dele como casada. Então, assim, a gente voltou da lua de mel, ele já estava empregado. Então, assim, Deus não nos amparou em momento nenhum. Glória a Deus. E agora, em 2017 para 2018, assim, foi um ano de deserto. Aí eu entendi aquele negócio da escola de profeta é o deserto. E aí a gente viveu esse deserto de 2017 para 2018. Que foi, assim, uma adaptação, claro, de vida, né? de estilo de vida. E teve todo um problema, a gente teve uma crise financeira muito grande, a gente chegou a dever mais de 30 mil reais. E aí não era por falta de planejamento. Eu fico pensando, gente, onde foi que a gente errou? Meu Deus, a gente tinha salários bons e não tinha porquê. E aí hoje, a gente parando e entendendo, a gente conversando com o dia desse, isso aí foi para Deus ensinar a gente a nos preparar até mesmo para o momento que a gente está vivendo hoje. Porque no pouco que a gente tinha, a gente começava a entender coisas que hoje a gente entende concretamente, sabe? Hoje a crise que a gente está vivendo, eu falo assim, graças a Deus não falta nada na minha casa. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas, porque Deus tem derramado tanto. Eu acho assim, que o que não derramou de 2017 para 2018, derramou agora em 2019, 2020. Glória a Deus. Porque assim, todo mundo está vendo uma crise, uma situação muito difícil que realmente está tendo, mas o Senhor tem aberto assim, criatividade, tem me dado ousadia, sabe, liberdade assim, para trabalhar, e realmente o Senhor a gente tem conhecido realmente o propósito de Deus na nossa vida. Porque lá na nossa igreja, todo ano tem um tema, digamos assim, né? E 2020 é o ano do propósito. E aí a gente se questionou tanto quando foi em março, a gente ia fazer o curso de teologia, né? A gente ia começar o curso de teologia, eu ia fazer o curso Mulher Única e ainda ia fazer, a gente estava fazendo um treinamento para curso de casais, né? E aí parou tudo. Eu falei, gente, mas como que a gente vai fazer o propósito dele se parou tudo? E aí hoje eu consigo entender porque a gente está conhecendo realmente o nosso propósito.
independente de estar limitado ou não, a gente está se preparando, né? É uma preparação, tanto como a gente como casal, para trabalhar, para cuidar de casais, a gente está cuidando da gente como casal, para poder cuidar mais dos outros casais, e desse propósito mesmo, de eu conseguir entender que o meu propósito era incentivar pessoas, eu só consegui entender quando eu parei tudo. Né? Quando eu parei essa corrida louca, que eu andava quase 70 quilômetros todos os dias para atender clientes, e hoje eu estou aqui na minha casa, eu consigo ter o controle de tudo organizado, consigo, meu esposo está ali trabalhando, a gente consegue conversar, planejar. Então, assim, o momento que a gente está hoje de parar, foi como a gente conseguiu entender realmente o propósito que Deus tinha para mim e na nossa vida em si, né? E aí, voltando lá para 2017, 2018, o momento que a gente, 2018 e também 2019 um pouco, a gente recebeu uma responsabilidade de ser pais, né? Pais de filhos que não eram nossos, digamos assim, né? Pais das nossas irmãs. E aí nós tivemos, a Edla veio morar com a gente, né? A minha irmã também, a Vitória, veio morar com a gente, que a minha mãe foi morar na Alemanha e ela ficou para fazer faculdade. E a gente teve a responsabilidade de entender como é cuidar de filhos, mesmo grandes, sabe? De se preocupar quando sai, de ter que corrigir quando faz alguma coisa. E assim, a gente teve a experiência de cuidar de filhos grandes, né? Que foi assim, ai, Jesus, eu quero ter filho agora não. É muito difícil, mas assim, foi uma escola pra gente. A gente aprendeu muito com elas, com o que a gente tinha que ensinar, né? Até mesmo a forma que a gente conversava um com o outro aqui dentro. Eu falo assim, a gente é muito espelho para as duas, né, no casamento. Hoje a minha irmã é casada, e eu acredito assim que eu sempre tomei muito cuidado com o que a gente fazia aqui, para as duas verem, para que elas se espelhassem de uma maneira correta no casamento, na vida delas, né? Até mesmo quando elas ficassem ter a casa delas ou casassem, então a gente tinha essa preocupação. E aí a gente teve esse momento, em 2019, foi assim, um ano que eu não merecia. Aquele ano que a gente não merecia ter vivido 2019. Foi assim, incrível. E aí no tema da nossa igreja era o ano da gratidão, e realmente foi um ano assim que, do sufoco que a gente estava passando de 2017 para 2018, da gente ter assim, que não ter um centavo furado, a gente não tinha, e as contas atrasadas. Teve momento que a gente ficou com medo de perder apartamento, de perder carro, sabe? Aquela música Jó, eu fiquei pensando, Deus me deu, Deus tomou. Deus, mas vai tomar mesmo, Deus, por favor. Sabe? Deu aquela aflição mesmo de falar assim, meu Deus do céu. Mas assim, Deus usou muitas pessoas para nos ajudar, né? Inclusive os meus sogros também ajudaram muito, minha mãe, nesse momento que a gente estava vivendo, assim, que era uma loucura. E uma coisa muito importante sobre a questão de dízimo, e em 2017 e 2018 a gente não conseguia dizimar. Nosso cartãozinho de dízimo era uma vez, outro lá, outro cá. E aí no final de 2018 a gente falou assim, olha amor, vamos fazer o seguinte, a gente não tem uma banda, então o que nós fizemos vamos dar independente do que for, porque a gente tem que honrar, porque o pouco que Deus está nos dando, foi Ele que deu, não foi porque a gente mereceu, que a gente trabalhou para ter, não. Foi porque Deus permitiu que a gente tivesse. E aí a gente começou a dizimar desde 2018, fazia com muita dificuldade, e a gente fez um propósito também de oferta, e nós demos a nossa primícia em 2018, né? A gente, em 2019, a gente já estava colhendo. Foi assim, uma reviravolta em que, tipo, a gente ganhava, sei lá, a renda total dava 1.000, a gente ganhou o triplo sei lá, 10 vezes mais do que isso no final do ano. E aí foi Deus trabalhando, sabe? A gente conseguiu viajar, a gente conseguiu pagar nossas contas. Tem uma dívida de quase 30 mil reais, a gente conseguiu pagar. Assim, como? Não sei. Foi assim, tudo realmente provisão de Deus. Coisas assim que não dá para explicar assim, em poucos minutos. Assim. Foi como Deus trabalhou, assim, exatamente. O dinheiro que a gente precisava foi o dinheiro que a gente tinha para poder pagar nossas dívidas. A gente entrou em 2020 assim, respirando, né? Porque foi um momento muito difícil. E aí o que eu entendo? Que de 2019 para cá eu tenho vivido o querer de Deus. Porque desse tempo todo que eu vivi de provas e passando riscos, eu já corri aqui, quando cheguei aqui em Goiânia,
eu fui trabalhar, já trabalhei entregando panfleto, eu já trabalhei com auxiliar de cozinha, lavando tachos de coisa, de panificadora. E assim, quem vê, às vezes a gente hoje fala assim, isso aí já nasceu assim brilhando, já tá assim maravilhoso. A gente não sabe, né, o quanto a gente passou, o quanto a gente teve que entregar realmente para Deus. E toda essa trajetória me mostra que que eu preciso ter fé. Hoje eu digo que eu vivo por fé e por provisão. Porque nessa época também, quando eu comecei a vir aqui em Goiânia, eu corri de um assaltante armado. O cara estava armado, ele correu atrás de mim, eu atravessei o anel viário, que é uma via bem movimentada, atravessei sem olhar para o lado e saí correndo. E o pessoal que ficou lá falou que ele tinha corrido, que ia me dar um tiro nas costas, só porque ele não me viu. Então, assim, desde essa vez foi assim, um cuidado tão assim, de proteção. Quando eu comecei a entender sobre proteção de Deus, foi nesse momento. Eu estava na cozinha, o assaltante entrou, colocou todo mundo lá dentro. Aí o meu chefe deitado no chão, eu só olhei o chefe deitado no chão, nunca tinha visto uma arma na vida. O cara apontando a arma pro meu patrão, eu olhei assim, passei por cima dele e só corri. E aí o pessoal falou, e todo mundo ficou assustado, meu Deus, você correu, e ele correu atrás com a arma, atrás de mim. Ele falou assim, eu fui lá para poder dar um tiro naquela moleca, ela vai chamar a polícia. Só que eu não achei ela. E eu sei que eu fui correndo da minha casa, de lá até na minha casa. E assim, aí eu cheguei em casa, eu orei, mesmo me tremendo, falei, oh, meu Deus, espero que não tenha acontecido nada, que não mate ninguém, que não dê nada de ruim, que encontre tudo que foi perdido. Glória a Deus. E aí, até que quando eu voltei lá, ainda voltei para trabalhar, a pessoa falou assim, essa menina é corajosa, é brava, é do Pará mesmo. E aí, encontraram também os pertences do meu patrão. E assim, eu consegui entender o que é viver no querer de Deus. É do tipo, a gente está saindo, alguma coisa atrasa, e depois a gente vai ver que foi um livramento de Deus. De uma escolha de negócio, de uma compra, coisas pequenas, assim, que às vezes Deus acaba dando aquele cuidado quando a gente dá lugar. Né? Às vezes a gente fica tão nessa vontade de ter o controle da nossa vida, de fazer as melhores escolhas, porque a gente fica desesperado, sem saber que a melhor resposta e a melhor escolha é do Senhor. E eu só consegui entender isso depois de ter vivido todo esse alvoroço, toda essa bagunça, toda essa dificuldade que eu tive, eu só consegui entender o que é viver pela fé quando eu passei por tudo isso, né? Quando eu passei por aquele vale, quando eu passei por dificuldades na faculdade, dificuldades aqui para começar a trabalhar. Eu trabalhava em 3 lugares, eu saía 5 horas da manhã, eu chegava 11 horas da noite. Mas assim, toda essa correria me fez amadurecer, me fez crescer, né? Não só como pessoa, como mulher, né? Como ser humano, mas também como filha. Né? Hoje eu consigo entender que a minha identidade é filha. Né? Eu posso chegar em Deus e conversar com Ele, como eu estivesse conversando com você. Né? Eu não conseguia orar, eu orava assim com aquelas palavras maravilhosas que eu ouvi o pessoal falando e tal, aquela coisa. E eu não conseguia entender que conversar com Deus é uma coisa tão mais simples. Né? Pregar o Evangelho é algo tão mais simples. Assim, no início eu pregava, quando eu estava em Conceição, eu pregava em algumas igrejas, tal, principalmente lá do meu ministério. E aí eu achava aquilo tão assim, nossa, para pregar tem que ser assim, né? A gente pregar é assim. E aí quando eu vim aqui para Goiânia, eu tive poucas oportunidades de pregar, assim, em púlpito, mas em tantas oportunidades de pregar, assim, aqui na internet, com pessoas, estudando na escola, sei lá, com os meus alunos, né? Às vezes eles chegam pra gente, falam algumas coisas, a gente é inspirado pelo Espírito Santo, acaba falando coisas assim que realmente ajudam eles. E o que eu falo que o meu trabalho é um propósito de Deus. E aí a gente consegue entender o quanto Deus pode fazer e pode trabalhar nos mínimos detalhes. Né? A gente pode aprender nos mínimos detalhes. O que eu tenho para dizer para quem está aí assistindo
é que se você estiver numa dificuldade na sua vida, por mais pequena ou grande que seja, Deus ele não diferencia uma prova pequena, uma prova grande, uma provinha, uma provona. Para ele, não é nada. Para ele, às vezes, é uma escola que ele tá te propiciando agora. Às vezes, é uma preparação para algo maior que ele tem. Às vezes, falar isso parece ser tão clichê, né? Às vezes, tá, Deus vai estar no controle, mas na hora do vamos ver, a gente não consegue ter esse controle. Mas a gente só vai sentir que Deus tem que ter o controle quando ele te der totalmente controle da sua vida e você vê que não dá certo, né? Se você eu vi até uma pregação um dia desse da pastora Thalita falando sobre sala de controle, né? Às vezes você tem na sua vida uma sala de controle. Você deixa Jesus entrar na sala de controle, mas você fica com o controle aqui ainda. Controle não, Deus, decisão aqui e tal. Fica aí, Deus. Quando eu precisar, aí o senhor fala. E aí, ele queria estar sentado lá com o controle na mão. E você lá fora, você não precisa nem estar na sala de controle. É só escutar os detalhes. É só observar o quanto Deus trabalha. Tudo que ele faz na nossa vida não é para te destruir. Porque quem faz isso é o inimigo. Né? Se a nossa vida, nosso coração, se nós estamos na presença do Senhor, tudo que vem é dele, né? É ele que tá no controle. Por mais que seja uma situação adversa, uma situação que seja ruim, seja de doença, seja uma situação desconfortável, saber que Deus está no controle é ter a certeza de que tudo no final vai dar certo, né? E assim, no meio da tribulação, no meio de toda aquela ventania que a gente vive, é difícil a gente enxergar que uma hora vai passar. Mas eu digo para vocês que vai passar sim. Vai passar, é só vocês acreditar. Enquanto a gente estiver na prova, enquanto estiver no deserto, a gente tem que confiar. Às vezes a gente não precisa nem fazer nada. A gente precisa entregar nas mãos de Deus, adorar e confiar. Pronto, porque às vezes não tem como a gente fazer. Você olha para a situação, olha assim, olhar para um lado e para o outro. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas Deus sabe tudo que está acontecendo e vê lá na frente. Você que fica bobão aí tentando entender a situação, não vai entender. É verdade. Né? Deus é que está vendo lá de cima. Ele está lá de cima, o tadinho dele, olha lá, ó. Tá vacilando. Eu tô sabendo o que eu tô fazendo. E a gente lá rodando e caçando no meio, caçando. Enquanto a gente não acalmar e aquietar o coração e ter fé de verdade, a gente não vai conseguir provar do melhor. Né? E a fé é a prova das coisas que não se vê. Tipo assim, é coisa que não dá para entender. Não dá para você ver e calcular o que pode ser tão grande. Então, assim, eu sempre dizia que eu precisava de fé, que eu queria mais fé, que eu queria mais intimidade com Deus. E eu só aprendi a ter intimidade, aprendi a ter fé, quando eu aprendi a depender, a deixar o controle da minha vida para Ele. Aprendi a deixar tudo o que fosse respeito à minha vida para Ele. Tanto no ministério, eu ficava tão agoniada, falei, Deus, eu não estou trabalhando, não estou no ministério, eu não estou pregando, eu tenho chamado de missão, eu não estou fazendo e tal. Eu falei assim, aí Deus falou comigo, faça com o que você tem. O que eu te entreguei? Eu te entreguei os seus alunos, eu te entreguei rede social, eu te entreguei a tua boca. Faz aquilo que você tem que fazer com o que você tem, né? E eu vejo assim, muito, até mesmo aqui mesmo no Instagram, às vezes coisas que eu tô aqui lavando louça, falo alguma coisa, a mulher fala assim, nossa, Jéssica, hoje eu estava tão triste, mas eu olhei teus stories, eu dei vontade de rir tanto, tô chorando de rir aqui. E isso para mim é maravilhoso, porque assim, a alegria de Deus, ela é realmente inexplicável. A alegria que Deus coloca na nossa vida, no mundo não tem. Tipo assim, quem é que vai rir lavando a casa, esfregando o chão, tá tudo sujo? Quem é que vai rir disso? É só quem realmente entende o quanto Deus é maravilhoso,
né? E assim, eu consigo entender e eu peço para Deus para que eu possa transpassar isso, para mostrar isso para as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, é um momento muito cheio de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, e realmente é um momento, ou você entrega ou você pira. Ou você fica querendo entender o que vai acontecer amanhã e fica naquela expectativa, ou você entrega ou você pira. E aí, o crescimento espiritual que Deus me entregou, me deu nesse período de 26 anos, né? Nessa longa trajetória de vida, foi para viver o que eu estou vivendo, sabe? Assim, tudo que a gente passou para ser assim. Prepara aqui, vive aqui. Prepare aqui, vive aqui. E toda essa preparação que a gente passou, toda essa dificuldade que a gente teve, a gente está colhendo agora, né? Nesse momento que a gente está passando, a gente conseguiu fazer os nossos devocionais que a gente nunca conseguia fazer, porque eu sempre chegava tarde em casa, né, nessa correria, eu sempre chegava, sei lá, 9 horas, 10 horas, 8 horas da noite, e eu chegava já morta de cansada. Eu chegava, ele já tirava meu tênis, e eu já estava já tomando banho para ir dormir. A gente não conseguia ler a Bíblia juntos, a gente não conseguia orar juntos, a gente consegue fazer um devocional, né? Que eu acho assim, o culto familiar é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está na nossa casa e o templo maior, o lugar onde a gente tem que ser mais bem cuidado é a nossa casa. A gente tem muito cuidado com quem entra, o que fala, o que faz dentro da nossa casa, o que faz dentro de um quarto, de um casal, né? Então, assim, é muito sério. E levar a igreja para dentro da nossa casa é como ser a igreja todos os dias, né? O meu desejo é ser igreja fora da igreja. Não ser igreja só lá no centro da Batista Renascer, não pregar apenas nos cultos, não cantar apenas quando eu tenho um microfone e tenho oportunidade, mas cantar dentro da minha casa, cantar no story, pregar para um cliente. Às vezes coloco música no carro, às vezes eu estou parado no final, ele coloca aquela música, coloca bem alto. E eu coloco bem alto, mas eu acredito que aquela música deve estar falando com alguém que está ali do lado, sabe? E assim, é ouvir o que Deus tem para falar com a gente, né? Porque a nossa vida, a gente tem que ser pequenos cristos. A gente tem que levar o evangelho sempre, porque a gente não é desse mundo. Porque às vezes a gente está vivendo tanto esse mundo, tanto querendo conquistas, querendo coisas, querendo viajar, querendo ter poder, sendo que se Deus quiser, chegou a tua senha, chamou lá, pô, acabou. E aí? Não vai fazer nada, não tem o que fazer. Então, assim, o que a gente tem que... Claro que a gente tem que crescer aqui na Terra, né? Até mesmo para a gente ter uma vida boa. Tem que fazer o nosso trabalho. Não é que a gente vai ficar de perna para cima só esperando a provisão de Deus. Tem que trabalhar. A gente foi feito aqui para trabalhar. Tem que fazer a nossa vida, isso tem que ser feito. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que levar o nosso tijolinho lá para cima, né? São ações, às vezes, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele já está pecando. Acho que travou. Tá? Ajudar as pessoas nesse momento. Se Deus está derramando tantas bênçãos na sua vida, derrama a bênção na vida do irmão, né? Se não está derramando nada, mas está derramando felicidade, derramando paz, derrama essa paz, essa mansidão na vida de outra pessoa. Né? Então, assim, nesse momento, a gente tem que entender que nós estamos aqui nessa tribulação, mas é só mostrando que o fim de todas as coisas está próximo. E a gente tem que ficar ao mesmo tempo feliz. Porque a gente não é daqui, a gente está aqui como estrangeiro. Então, o nosso lugar é no céu. Então, se a gente ficar só, agoniado, querendo aqui, querendo uma coisa, querendo outra e tal, mas quando chegar a sua hora, querida, vai embora e aí? Tem algum tijolinho lá no céu? Tua casinha tá pronta? Ou não tem nada? Tá no contrapiso. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo é um momento realmente pra gente parar. E principalmente pra mim. Eu parei e analisei um monte de coisa na minha vida.
reorganizei todos os meus planos, os projetos que Deus tinha colocado no meu coração. Não cancelei nenhum, mas eu realinhei, né, todos eles. No começo do ano eu ia viajar, eu ia ver minha mãe na Alemanha. Eu fiquei tão triste, falei, meu Deus. Era pra gente ir dia 20 de março. E aí foi bem próximo de quando as coisas estourou e por aqui no Brasil começou a chegar esse negócio. E aí a fronteira da Alemanha lá fechou. Eu fiquei pensando, Jesus amado, se eu tivesse ido, tava no pau, porque eu nem ia poder voltar. Verdade. E aí, como eu percebi o quanto Deus foi maravilhoso, a gente não conseguia comprar as passagens, não conseguia fazer as coisas dar certo. Eu falei, mas por que não deu certo? Aí depois eu fui entender, olha aí, tudo no teu querer, tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus é mais perfeito. Então, assim, foi uma viagem que foi cancelada, mas pode ter sido um livramento. A pessoa tem que ficar lá na Alemanha, sei lá. Até agora, acho que as fronteiras não foram abertas ainda para sair. E aí, o que ia acontecer? Então, assim, começar a ver que Deus cuida de tudo, de absolutamente tudo, e que nós não somos cidadãos dessa terra. Tudo que a gente está vivendo, está vindo gafanhoto, está vindo nuvem de não sei o quê, Covid, aquela coisa, a gente tem que centrar nossa fé naquele que pode salvar a gente de tudo isso, que é de Deus. E estar prontos para mudar daqui, né? A gente sair, pegar nossa coisinha e ir para a glória, que é essa missão de todo cristão, que é trazer mais pessoas, trazer uma galera para ir para o céu. Eu acredito que essa é a nossa missão e acredito que é isso que Deus tem mostrado para mim nesse momento de tanta turbulência que a gente está vivendo. Foi isso que Deus me mostrou e acabou me fortalecendo mais para viver esse momento e para viver esse propósito. Eu acredito que realmente 2020, para mim, para minha família, foi o ano do propósito. O ano em que Deus realmente está trabalhando o propósito dele de há muito tempo que eu estava querendo entender e agora eu consigo entender, porque agora eu parei e vi o quanto Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Menina, glória, a pessoa deu fazer pergunta, porque ela falou tudo. Gente, olha, sinceramente, cada live que nós estamos fazendo aqui, cada jovem que vem aqui, assim, sabe, é Deus, assim, nos surpreendendo e dizendo assim, filho, o propósito é meu, o projeto é meu. Eu que queria falar através desses jovens, né? E assim, meu Deus, 26 anos, olha o que essa menina falou aqui pra nós, gente. Tem muita mulher com 40, com 50 anos, que ainda não tem essa estrutura, que ainda não está com o pé firmado, né? E essa fala sua, cada coisa que você falou, o mais especial, a dependência de vocês no Senhor, né? Essa dependência é tudo, independente da idade, né? E como é bom quando você aprende a ser dependente do Senhor, ainda na idade bem tenra, bem jovenzinho, bem criança, você aprende a depender de Deus, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que o filho chegue e pergunte, pai, o que o Senhor quer? Pai, como é que o Senhor quer que eu faça? Pai, para onde o Senhor quer que eu vá? É isso que Deus quer para cada um de nós. Relacionamento, né? O que a gente já falou isso antes, e é isso que Deus quer. Eu acredito que todas as perguntas que eu faria, todas elas já foram respondidas aqui, né? Irmãs, e fica esse exemplo para nós, né? A Jéssica falando aí que tão novos estão cuidando de casais, né? Fazendo esse trabalho e ser igreja fora da igreja, né? Muito lindo isso. E continue, Jéssica, nessa força, né? Como o Senhor disse para Gideão, jovem, corajosa, valente, né? Corajosa. Deus te abençoe. Deus abençoe o Ronaldo. Deus abençoe todos os projetos de vocês, né? E nós vamos estar aqui, né, Rosana, na força aqui, só aqui na retaguarda aqui, né? Agradecendo a Deus pela tua vida. E eu quero... Até a pergunta que eu faria, o que você diria para os jovens que estão aqui, até isso você já falou, né? Assim, uma live completa, glória a Deus, completa mesmo, né? Irmãos, eu quero só dizer para vocês... que eu esqueci de falar, que também era uma coisa interessante para fazer nesse momento, que eu fiz aqui com meu esposo, a gente fez um quadro de orações respondidas. Que a gente estava assim, meu Deus, e a gente querendo alguma coisa, sentindo que não estava alguma coisa muito certa. Vamos fazer? Eu peguei um quadro, coloquei cheio de post-it e a gente sentou aqui e foi colocando cada coisa Jéssica, que Deus nos deu, sabe?
Jéssica, A live vai faltam acabar. 21 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e retorno, tá bom? Vou encerrar e retorno. Vocês retornam também, tá, pessoal?